Bom dia, paz, irmãos. Uma mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra. Eu vou ler aqui uma carta, a carta de Timóteo, ou melhor, a carta de Paulo a Timóteo, a carta que Paulo escreveu para Timóteo, a primeira carta no capítulo 1, versos 15 e 16. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas, por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Amém. Que interessante, né, irmãos? Paulo, que é um homem tão importante para nós, que escreveu coisas tão maravilhosas, tão significativas, diz que ele era o pior dos pecadores e que Jesus havia morrido pelos pecadores, entre eles ele era o pior. Certo é que muita gente passa os seus dias, vive os seus momentos de angústia por causa do pecado, por causa da culpa. Muitos cristãos estão profundamente angustiados quando pensam na sua tendência ao pecado. São pessoas que buscam a santidade, a pureza, mas que mesmo assim enxergam somente o mal no seu coração. E essa angústia, essa culpa, essa coisa toda atormenta a sua mente e essas pessoas chegam até a questionar a sua salvação por causa do seu pecado. Para essas pessoas que enxergam a maldade, o seu pecado, a sua tendência ao pecado e se esquecem do quão misericordioso é o nosso Senhor, eu quero lembrá-los sobre um nome que é muito conhecido para todos nós, que é Martinho Lutero. Martinho Lutero, nome que todos sabemos, né, e conhecemos muito bem da sua importância, do que ele fez, né? Mas Martinho Lutero é uma das pessoas que lutou com esse problema, com essa angústia. Quero contar para vocês parte da história de Lutero, talvez para que alguns saibam, conheçam e para que outros possam se lembrar do quão é importante nós mantermos os nossos olhos fitos no Senhor. Parar de olhar para nós mesmos, para nossas deficiências e vivermos angustiados com isso. Quando Lutero ingressou no mosteiro na Alemanha, ele entregou-se à oração, ao jejum e ao serviço num esforço para encontrar alívio do peso de seus pecados. Mas o peso continuou, porque não tem a ver com os nossos esforços, tem a ver com a graça. E foi o testemunho simples de John Staupitz, que era reitor da Faculdade de Teologia, que trouxe luz à alma angustiada de Lutero. Ele incitou Lutero a olhar além dos seus pensamentos obscuros e lançar-se completamente nos braços do Redentor. Confie na justiça da sua vida, da vida de Jesus e na expiação da sua morte, ele disse. Olhem para as chagas de Jesus. Irmãos, olhem para as chagas de Jesus. Confie na justiça divina, na expiação da morte de Jesus. Confie nisso. Pare de olhar para si mesmo, se culpando, se cobrando tanto. Procure sim viver de maneira digna, honesta, santa, mas não viva angustiado. Jamais cogite a sua salvação, perder a sua salvação, não ser digno de salvação. Não é uma questão de ser digno, é pelo que Cristo fez. E Lutero fez isso, seguiu a dica do seu reitor e encontrou paz. Mas só que mesmo depois de encontrar paz, tempos depois, Lutero começou a duvidar e a questionar. Oh, meu pecado, meu pecado, meu pecado, vivia lamentando. Com grande bondade, esse reitor novamente disse que sua grande tristeza por seu pecado, a tristeza de Lutero por causa de seu pecado, era sua maior esperança. Entende? Não é para olhar com angústia, é para olhar para entender que há necessidade de uma vida nova, uma vida que deixe o pecado para trás. Ele disse, saiba que Jesus Cristo é o Salvador até daqueles que são graves, verdadeiros pecadores que merecem a condenação máxima. Jesus é o Salvador de todo aquele que nele crê. Irmãos, nós precisamos olhar para Jesus.
cada vez mais. E ao olhar para Jesus, aprender a agradecer por ter morrido por nós, porque Ele é o Salvador real, o verdadeiro Salvador para verdadeiros pecadores como nós, como eu, como você. Cristo crucificou nossos pecados no Calvário. Devemos abandonar a vida de pecados, deixar para trás as coisas que para trás devem ficar. E ao fazermos isso, abandonamos também a angústia de ficar questionando a nossa salvação, se somos ou não merecedores. A questão não é essa. A questão é que um alto preço foi pago pela sua vida, pela minha vida. Portanto, vamos olhar para frente. Vamos olhar para frente e para o alto. Vamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aquele que pagou um preço pelos nossos pecados para que tivéssemos uma vida plena, abundante nele. Amém? Deixe de lado a angústia. Deixe de lado o medo do futuro. Pare de questionar a sua salvação. Siga adiante, confiando no Senhor. Sim, buscando uma vida de retidão, de santidade. Mas não deixe que isso tire a sua alegria e a sua vontade de viver, tire a sua confiança e a sua fé. Amém? Pai querido e soberano Deus, em nome do Teu Filho, nosso amado Senhor e Salvador Jesus, nós agradecemos. Agradecemos pelo Seu plano, Pai, para cada um de nós desde o princípio. Agradecemos pela Sua infinita bondade, graça e misericórdia. Agradecemos por Jesus, pelo Seu sacrifício, para que hoje pudéssemos estar aqui vivendo momentos de esperança, de alegria, de expectativa de um dia encontrar com esse Senhor que pagou um alto preço pelas nossas vidas. Pecadores que somos, homens e mulheres que erram continuamente, mas que sejamos pessoas que, apesar de ainda imperfeitas, estejam buscando se aproximar cada vez mais do Senhor e da Sua vontade. Em nome de Jesus. Amém.